Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos. Você está no canal da Psicografia para mais umas Sementes do Evangelho. As Sementes do Evangelho foi criada para levar até o seu lar essa sementinha que a gente está semeando aí no coração de todos os seguidores, dos amigos, daqueles que estão chegando agora, daqueles que conheceram o nosso trabalho já há um bom tempo e dos que permanecem aí estudando conosco, assistindo os nossos evangelhos. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Nancy Souza e sou a fundadora do canal. Que Deus nos proteja. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos pedir proteção aos mensageiros de luz, agradecendo por mais essa oportunidade, para que Deus nos proteja nesse momento de fé e de esperança, para levar até você as bênçãos necessárias e curativa para diminuir dores, angústias e curar as feridas da alma. Que Deus nos proteja. Prezados irmãos, vamos começar com uma mensagem de um irmão que nos trouxe para começar aqui o nosso evangelho no lar. Mestre Jesus, abençoa-nos com a sua presença de teus bons espíritos. Ajuda-nos a auxiliar os que sofrem males físicos ou espirituais. Proteja-nos dos olhares dos irmãos que ainda não entendem o seu chamado, que ainda não entenderam o seu chamado. Iluminai-vos com a tua luz curativa, para servirmos como centelha de luz na tua vinha abençoada. Como obreiros do Senhor, livra-nos do mal e incentivai-nos a fazer o bem aos irmãos que necessitam do teu amor, por meio dos esclarecimentos, proferindo palavras contidas no Evangelho, para sanar dores, angústias e saudades. Gratidão ao Mestre Jesus pelos ensinamentos que sempre nos proporciona por meio das mensagens e das orações do Evangelho. Que Deus nos proteja. Irmãos, o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Antônio, o que acontece? Falar de amor é tudo de bom. Falar de felicidade também. De alegria, de satisfação. Mas quando falamos sobre o perdão das ofensas, sobre perdoar para que Deus nos perdoe, parece que o coração aperta, porque fica difícil, num determinado momento, pedirmos perdão a quem ofendemos e quem nos ofendeu. Mas a caridade que você faz para com aquele irmão que muitas vezes, num descuido qualquer, não teve a oportunidade de pedir perdão, de reparar seus erros, suas falhas. Vamos lembrar que Deus é Pai da humanidade, é misericordioso, eterno, imutável, justo, bom e nos oferece sempre a oportunidade de reparar nossos erros através da encarnação. E nós estamos aqui para continuar com a nossa Semana do Perdão. Creio que nessa semana você vem exercitando o perdão das ofensas. O nosso Evangelho Sementes continua às 18 horas. Às vezes, em alguns momentos aí do fim de semana, eu coloco às 20 horas, mas é às 18 horas. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. O perdão é uma graça que Deus dá a todos os que buscam de coração sincero. Capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Vamos lembrar que Jesus sempre nos auxilia naqueles momentos, principalmente quando Pedro lhe pergunta: Mestre, como devo perdoar? Até quanto? Será que é até 7 vezes? E ele responde: 7 vezes 7 e tá infinitamente. E aí? Será que eu consigo fazer isso? Então vamos lá. Deus, Pai de amor e bondade, que em sua infinita misericórdia acolhe todos os que se aproximam de vós. Com o coração arrependido,
acolheu seu com o coração arrependido, acolheu seu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra ti, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres, imersos no pecado e caminhantes das trevas. Conduz-me nos caminhos do perdão e fortalece minha alma para que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Espírito Santo, Consolador da alma, advogado dos justos e Paráclito do amor, inspirai em meu coração gestos de bondade e ternura que devolvam aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. Padre Flávio Sobreiro. Veja bem, gente. É uma mensagem que eu tirei aí das redes sociais. Achei interessante quando fala sobre o perdão. E aqui nós vamos lembrar que lá no capítulo 10, item 14, como eu falei agora há pouco, Jesus responde a Pedro, tu perdoarás, mas sem limites. E quando ele fala aqui, Espírito Santo Consolador da alma, advogado dos justos, inspirai em meu coração gesto de bondade e ternura. Então, nesse momento que você lê essa parte do Evangelho, você fica, meu Deus, quanto tempo perdido. E aqui, voltando lá à lição, Jesus reafirma a Pedro, perdoarás ainda que a ofensa te seja muitas vezes. Quantas vezes forem necessário, você vai perdoar quem feriu o seu coração. Viu aí? É fácil? Não, de forma alguma. Completamente difícil demais. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo. Você vai servir os outros, vai esquecer de você. Por quê? Afinal de contas, se você foi convocado para fazer aquele trabalho, principalmente o trabalho de caridade, porque Deus te escolheu. E Jesus está ali com os seus benfeitores, lhe intuindo, conduzindo ao trabalho do bem, do amor e da caridade. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Então, você vai ter que fazer conforme o seu coração. Por isso, o perdão é uma construção onde você vai buscando devagarzinho ali, aquelas gotinhas de amor, tá? Vai substituindo todo dia. Ó, é o remedinho. Gotas de amor por meio da oração, da prece que renova a sua fé, reforma seu interior e substitui mágoas pelo perdão das ofensas. E esse perdão, ele tem que vir do fundo do seu coração. Não é aquele perdão superficial, não. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Então, aquilo que eu quero que Deus faça por mim é o que eu vou exercitar e tentar com que eu faça com você. Perdoai. Usai da indulgência, sede caridosos, generosos, perdoai e o Senhor vos perdoará. Então, no momento que eu estou perdoando aquele irmão, sendo indulgente, paciente, amoroso, eu vou receber a minha recompensa pelo bem que eu estou fazendo a mim mesmo. E a recompensa que vem de Deus foi uma construção minha. Abaixai-vos e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, Nancy, eu não vou me humilhar aos pés daquela pessoa, pedir perdão. Gente, às vezes a gente está precisando disso. Nosso orgulho ainda, vomita. Mas se eu ajoelhar aos pés dessa pessoa pedindo perdão, quantas pessoas não escrevem aí através de uma carta consoladora? Quantas vezes eu tenho escrito isso de um irmão, ou de um amigo, ou de um esposo, ou de quem quer que seja, um pai, de uma mãe, de um avô? Filhos amados, peço perdão de joelhos. Veja bem, sabe quanto tempo demorou para que esse espírito se preparasse para escrever essa frase numa carta? Vários anos. Eu recebo carta de pessoas que desencarnaram há 40, 50, 60 anos. Aí a pessoa diz, Nancy, será que você não já reencarnou? Mas quem sabe? Né? Quem sabe é Deus. Mas o que acontece nesse momento? O espírito ainda necessita, naquela existência, pedir perdão para essa família. Ele não vai deixar de ser aquele espírito. Então, você lembra
que em família se aprende a conviver. A nossa maior dificuldade nas horas em que a desarmonia bater à nossa porta, às vezes não temos coragem para reagir. Nós ficamos sem ação, sem reação. Isso acontece, gente. Sabe aquela hora que alguém bate na sua porta, que você gira a chave, que abre a porta, olha lá pelo olho mágico e diz, meu Deus, eu não vou abrir a porta. Como que essa pessoa teve coragem de vir na minha casa? Como essa pessoa teve coragem? E aí você vai pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Abra a porta, abrace, aproveita a oportunidade que de repente foi Deus que lhe proporcionou que isso viesse a acontecer. Quantas pessoas implantam o evangelho no lar, incentivado pelas nossas sementes que estamos semeando aqui no nosso canal, e dizia assim, Nancy, eu não vou fazer mais o evangelho sozinha, não. Ninguém senta na mesa, ninguém participa. Não tem problema, faça a sua parte. Um dia, aquelas pessoas que passam, vai para lá, vai para cá, na frente da mesa e você está ali orando, ele vai tomar a iniciativa e sentir que o seu coração sinalizou naquele momento que ele precisa sentar. Aí ele senta lá e vai te ouvir. Amanhã, no próximo encontro, aí ele vai dizer, me arranja um livrinho desse, deixa eu ler uma mensagem. É assim que a gente vai construindo. Quando você precisa pedir perdão a uma pessoa, ou precisa perdoá-lo por algum motivo, às vezes, uma falha, não foi nem tão profundo, né? Você ficou ali até mesmo contrariado com algo que foi feito, com uma palavra mal proferida, mas que não feriu tanto o coração, você está magoado com a pessoa. O que você vai fazer? Orar por ela. Meu Deus, eu quero orar por aquela pessoa, porque eu preciso ir conversar com ela, porque eu não quero ficar com isso, essa coisa que está entalada aqui na minha garganta. Eu tô com um negócio tão entalado aqui na minha garganta, eu não sei. Ai, meu Deus, eu tenho que me sentir mais leve. E aí você vai construindo isso dentro de você e você vai lá, pede perdão, se sente bem, né? É isso que acontece. Para buscar a resolução do problema devido a coisas recorrentes, a gente não tem um amigo e briga, depois volta, briga e volta. É assim. Com a família também. É assim, a gente hora tá com raiva do filho, hora tá com raiva do esposo, e aí a coisa vai andando, mas depois tudo se acerta, né? Mas a misericórdia de Deus é infinita quando nos permite o reencontro com a nossa consciência nos dois mundos. Então, naquele momento que você se reencontra a sua consciência, meu Deus do céu, eu quero voltar o quanto antes possível. O quanto antes eu quero retornar para pedir perdão a essas pessoas. Eu não consigo ficar com isso guardado na garganta. Então, gente, é isso que Deus está nos pedindo, nos solicitando nessa questão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Não esqueça, vão lá, capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Não leia somente o perdão das ofensas, leiam todo o capítulo que vocês vão entender. E aí você parte para o 11, e quando você chega no capítulo 12, amai vossos inimigos, vai dizer, nossa, Nancy, ai, quanta coisa eu preciso melhorar, quanta coisa eu preciso mudar, e a gente só vai mudando se você se permitir. E eu vou continuar aqui com uma reflexão sobre o perdão de Eliseu Rigonati, que ele fala justamente lá no Mediunidade Sem Lágrimas, que a gente precisa exercitar todos esses itens aqui. Sejamos misericordiosos como é misericordioso o nosso Pai que está nos céus, ensinou-nos Jesus. Ser misericordioso significa saber perdoar as ofensas que recebemos, o mal que nos fizeram ou o prejuízo que nos causaram. O prejuízo causado, o mal que nos fizeram, a misericórdia de Deus intercederá para que você um dia tome a iniciativa e esteja preparado para bater na porta daquele irmão e pedir perdão. O mal que nos fizeram ou o prejuízo que nos causaram. Se alguém vos fizeram alguma injustiça ou injúria, tenhamos a coragem necessária para perdoar e esquecer. Viu aí? Perdoar e esquecer. Não ficar falando que fulano, que tem pessoas que adoram. Ele liga para você, conta a mesma história, lá para o outro ele conta a mesma história. E todas as vezes que você encontra com ele, ele continua contando a mesma história. Ele não muda. Ele está sempre com aquela mente atraindo essas entidades para incentivá-lo, né, a ouvir tudo aquilo que você não deseja para você. Então, você está se permitindo, através do seu pensamento, atraindo essas entidades para continuar nos mesmos erros, tá?
repilamos com todas as forças de nosso espírito as ideias de ódio ou de vingança. Isso que eu acabei de falar. Através do seu pensamento, você vai se afinizando, atraindo essas entidades para ouvi-lo. Então, quando você começar a sentir que só vem esse tipo de situação na sua mente, simplesmente diz: olha, meu irmão, a minha mente está aqui contrita a Jesus na prece, na oração, procure outra pessoa. O ódio é um dos mais baixos sentimentos que um espírito pode abrigar. Quem guarda ódio afasta-se da caridade e do amor, porque aquele ódio ele vai se transformar em doença mais tarde. O ódio leva à vingança, que é um ato mesquinho e indigno. Quantas pessoas não fazem mal a outro cego? Por quê? Porque ele não refletiu. Ele vai guardando aquele ódio, aquela mágoa, sabe? Igual aquela, vou dar um exemplo aqui, aquela cobrinha, né? Que chega perto de você, com aquela conversinha boa, né? Adquirindo ali a sua confiança, o seu amor, a sua amizade. E quando a pessoa abre a boca, de dentro sai uma serpente tão grande que você não espera daquela pessoa. Mas isso acontece, né? Entendeu? Sabe aquele ditado que diz, não, fulano chegou igual um cordeirinho, mas quando abriu a boca foi igual uma serpente, né? É por aí. Quem perdoa pratica a caridade 2 vezes. Uma vez para consigo mesmo, porque fica com a consciência tranquila, e outra vez para com seu próximo, porque não odeia, não odeia. Ter pensamento de ódio, ele dá uma prova de amor. Então, esse pensamento de ódio, substitua por essa prova de amor que você vai doar para o outro. Perdoando, nós conquistamos amigos e livramos-nos dos inimigos. Esses inimigos que estão por toda parte, a gente vai se livrando deles. Devemos perdoar tantas vezes forem necessário, como nos ensinou lá o Mestre Jesus, 70 vezes 7, tantas vezes foram necessárias, infinitamente. Essa lei de afinidade com os espíritos você vai construindo através do seu coração. Uma vez que lá nas escrituras sagradas, no nosso evangelho, você vai lembrando que o reino de Deus está dentro de nós. E o amor é a lei divina maior. Não se engane. O amor divino nós não vamos encontrar aqui na Terra, porque a Terra é o planeta de provas e expiações. Nós vamos encontrar em mundos felizes, ao lado do Mestre Jesus, ao lado de Deus, dos espíritos benfeitores, dos espíritos de luz. Então, aproveite essa oportunidade com essa reflexão que você vem tendo aí ao longo dessa semana sobre o perdão, para buscar nas palavras do Cristo o amor e a alegria entre todos nós familiares aqui na Terra. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Agradecemos ao Mestre Jesus que nos permitiu esse momento de fé e consolação. Que os corações em aflição sejam amparados pelos seus enviados na condição de espíritos de luz, para nos acolher em teus braços e nos proporcionar a paz e o amor em nossos corações. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada aos benfeitores espirituais. E obrigada a todos os irmãos que nos assistem e divulgam o nosso trabalho. Mestre Jesus, que os bons espíritos continuem semeando essas sementes do Evangelho no coração desses irmãos por toda parte. Que o amor, a alegria, o contentamento, as dificuldades que passamos na Terra, através desse Evangelho, recebam as vibrações de amor, as vibrações curativas e os benefícios nele contido. Que Deus nos proteja. Agradeço a vocês. Fiquem na paz do Mestre Jesus.